Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e nós vamos ler no versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo precisava comparecer perante César em Roma. Ele já estava prisioneiro há aproximadamente 2 anos. E a forma de chegar até Roma era de navio. E se nós lermos a partir do versículo 1, você vai entender que eles estavam indo navegando, mas no versículo 4 você percebe que a palavra diz que o vento era contrário. Então a navegação já começou com uma dificuldade muito grande, porque estava chegando próximo ao inverno e nesse período se tornava muito difícil a navegação ali naquela região dos mares. Era um período onde se paravam, não se navegavam, aguardavam passar aquele período para depois voltarem a navegar. Mas existia um tempo, uma pressa de apresentar aqueles prisioneiros em Roma. No versículo 9, Paulo adverte, ele diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, também para a nossa vida. Mas acontece que o centurião, chamado Júlio, que estava tomando conta de toda aquela situação ali, ele não deu ouvido a Paulo. Ele deu ouvido ao capitão do navio, ao piloto e ao dono do navio e às demais pessoas que não queriam ficar naquela região. Talvez o piloto disse: olha, nós temos experiência em navegação, nós temos vários anos de navegação, nós entendemos de navegação e não tem nenhum problema. Acontece que eles saem com o navio e começa uma tempestade, começa um vento a açoitar o navio, as ondas começam a ficar altas, grandes, e começa uma tempestade soprando ali naquele navio e as coisas começam a ficar difíceis. Chega a um determinado ponto, são vários dias de chuva e que eles não conseguem mais nem ver a luz do sol, nem mesmo as estrelas da noite, só vê aquela cor cinza da tempestade, das nuvens carregadas, dos ventos assoprando, e chega um determinado momento que eles não conseguem nem mais segurar o timão, o navio está completamente desgovernado. Se eles tentarem segurar o navio, vai acontecer uma catástrofe, vai quebrar o leme, alguma coisa, e eles deixam a deriva. E às vezes acontece isso também na vida de muitos dos nossos dias, porque há situações que você está tentando controlar e você está passando por uma tempestade, está passando por uma dificuldade, está passando por um momento difícil, e aí você não consegue mais ter o controle do timão, você não tem mais o controle da sua própria vida. E graças a Deus por isso, porque quem controla a nossa vida, quem controla a vida do ser humano é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E acontece que eles deixaram de mão o timão e o navio ficou à deriva. E de repente, eles chegaram a um determinado lugar e parece que as coisas se acalmaram um pouco. Quando eles achavam que tinham o controle, veio mais um vento muito forte, uma tempestade se levantou ainda de forma muito mais forte ainda, muito mais terrível ainda, e começou a açoitar novamente aquele navio, eles navegando vagarosamente ali, com medo de encalhar o navio e batendo aquela tempestade forte, e mais uma vez eles começam a perder o controle do navio. E aí a decisão mais sábia para aquele momento é lançar as cargas no mar.
E aí começou o prejuízo, porque aquele navio levava cargas de valores comerciais, de valores importantes, e já começa o prejuízo, ele já começa a perder, porque joga no mar para aliviar o navio, começa a jogar as cargas no mar. E parece que vai se acalmando, mas não se acalma, ao contrário. Mesmo assim, ainda os problemas continuam a surgir, a tempestade não dá trégua, são muitos dias de chuva, muitos dias de tempestade, o tempo está fechado. Interessante que o homem de Deus está lá, Paulo está lá, mas mesmo assim, o vento bate forte, mesmo assim, a chuva castiga, mesmo assim, as ondas se levantam, e mesmo assim, o medo toma conta de todos. Eles não conseguem nem mesmo se alimentar, eles não conseguem nem mesmo comer, eles ficam apreensivos, ficam ali todos morrendo de medo, atemorizados, por conta daquela tempestade que muito grande é naquele momento. E agora eles começam a lançar mão dos equipamentos do navio, porque para aliviar mais ainda, começam a jogar fora os equipamentos do navio, mas não resolve. Lá no capítulo, no versículo 20, diz assim: não aparecendo sol nem estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quantas vezes na vida de muitos a situação tempestuosa está tão grande, está tão difícil, que ele não consegue mais ver nem mesmo as estrelas, nem mesmo o sol. É tudo nublado, tudo cinza. Perdeu-se toda a esperança. Toda a esperança. Não havia esperança de salvamento para aquelas vidas. Mas acontece, e nós vamos lá para o versículo 22, porque quando você acha que acabou, que não há mais esperança, se você é alguém que levantou a sua mão e escolheu o Senhor Jesus, porque Ele escolheu você primeiro como Salvador da sua vida, tem jeito sim, tem esperança sim. No 22 diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, é necessário que tenhamos coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. O que é de mais importante é a nossa vida. Bens materiais, o navio não quebrou, foi destruído. Ele disse que o navio seria destruído, mas a vida seria preservada. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Paulo estava com medo. Ele também teve medo. Eu também tenho medo, você também tem medo, mas eu quero dizer para você que hoje a palavra é de coragem. Tenha coragem, porque essa palavra é para você, é para a sua vida. É preciso que você compareça perante César. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito através dessa palavra para o seu coração, para o meu coração. E Deus deu por sua graça, Deus deu a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá de modo como foi dito. Nós devemos ser arrastados por alguma ilha. E acontece que, de repente, as coisas foram se acalmando. Não foi se acalmando. Ao contrário, as coisas ficaram mais complicadas ainda, mas eles tiveram ânimo com essa palavra. O anjo apareceu para Paulo aquela noite. Se o anjo do Senhor foi lá, o anjo do Senhor não poderia ter estendido a mão e ter acabado com a tempestade? Sim, poderia. O nosso Deus é poderoso. Mas o anjo trouxe uma palavra de fé, de encorajamento. Diz: olha, vocês vão ter prejuízos financeiros, vocês vão ter dificuldade, mas olha, nenhum de vocês perderá a sua vida. Nenhum de vocês perderá a vida.
E acontece, e nós continuamos a ler, eles foram arrastados ainda mais, foram açoitados ainda mais, e chegou numa determinada, perto de algum lugar, eles lançaram âncoras, lançaram para medir o nível da água, para ver se dava a pé, se podia chegar, e eles estavam todos desesperados para que chegasse logo, isso era a noite, que chegasse logo o dia, para que eles vissem onde é que estavam, e de repente, chegam num lugar, e olham e vê uma enseada, e aí de repente, o que acontece? O navio vai vagarosamente para a enseada? Não, porque ainda a tempestade está acontecendo, ainda as coisas difíceis ainda estão acontecendo, ainda há o desenrolar da tempestade, porque eles estavam num período de tempestade, um período de chuva. E aí de repente alguém vê que está próximo de uma enseada e eles resolvem lançar os botes, alguns marinheiros lançaram os botes para que eles pudessem se chegar. E aí Paulo diz assim, olha, diz ao centurião, se alguém sair do navio, eles não serão salvos. Para que sejam salvos, todos precisam ficar no navio. Às vezes, quando o problema está grande, a tempestade está se levantando, o que a gente pensa é de fugir do problema, é de fugir daquele ambiente, de deixar aquilo lá e fazer de conta que não é com a gente. Mas Paulo disse para aquele homem, olha, se eles saírem, se algum marinheiro sair do navio, eles não poderão ser salvos. Precisa ficar na presença, precisa ficar aguardando a orientação do Deus Todo-Poderoso. E as coisas foram acontecendo e o navio encalhou. E diz a palavra que foi açoitado com fortes ondas e começou a quebrar o navio. E então o centurião disse, olha, quem sabe nadar já pode ir nadando e descendo a praia. E de repente o soldado disse, olha, é melhor que nós matemos os prisioneiros, encerramos com a vida deles para que eles não fujam. Mas o centurião, como tinha um sentimento por Paulo, disse, olha, melhor não precisa, está tranquilo, está tudo sossegado, está tudo tranquilo. E aí todos eles chegaram à praia. Quem soube nadar foi a nado, quem não soube agarrou-se em pedaços de madeira e em pedaços da proa e chegou todos até o outro lado, na ilha, a ilha chamada Malta. Interessante também nessa palavra é que o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo. Paulo precisava comparecer perante César em Roma, mas por conta de Paulo, o Senhor permitiu que 276 almas, dano algum, sofressem. Prejuízo teve, mas nenhuma alma se perdeu. E hoje isso serve de testemunha para nós que estamos aqui. Então, nós precisamos ter, nesse momento de dificuldade, coragem, recobrar o nosso ânimo e alimentarmos a nossa fé. E alimentarmos com essa palavra. Nós percebemos que Paulo disse para os homens assim, olha, vocês fazem muito tempo que não comem nada, então comam, alimentam-se, comam esse pão. E ele levanta o pão ali no meio do navio, dá graça, parte o pão e começa a comer, e os homens também comem daquele pão. E a partir daí eles têm coragem naquela palavra que Paulo disse a eles. E todos chegaram com vida do outro lado, na ilha de Malta. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu quero orar com você agora. Grande Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Pai de amor, Deus de eterna bondade. Olha, Senhor, nessa palavra nós aprendemos que é necessário que nós tenhamos coragem, Senhor. Ah, Deus, às vezes os problemas surgem de forma tão grande, enorme, que parece que quer nos engolir, que quer nos encobrir, Senhor. Ah, Senhor, e às vezes nós chamamos por uma, duas, três, quatro ou até mais vezes, e nós não temos a solução desse problema tão grande, Senhor, porque a solução não é nossa, a solução está com o Senhor, porque nós aprendemos que nós depositamos em Ti toda a nossa ansiedade, Senhor. Ah, Pai, então que nós tenhamos a cada dia
coragem, Senhor. Coragem, Pai, para suportar todas essas barreiras, sabendo que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que o Senhor está conosco, Pai. Fortaleça, Pai, e dá coragem a essa pessoa que ouve essa palavra, essa oração nesse momento, Senhor. Deus, que recobra os ânimos, Senhor, e que tenha força e determinação, Senhor. Pai amado, porque nós sabemos a viagem que nós estamos fazendo, Senhor, que é para um lugar excelente. Ó Deus, e no meio desse percurso, Senhor, tanta tempestade surge, Senhor, tantas barreiras surgem, Senhor, tantas dificuldades surgem, mas a Tua palavra nos diz que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. E com base nessa palavra, eu já te agradeço, Senhor, porque o Senhor já venceu tudo por nós e na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Amém.